que as palavras que saiam dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, houve um tempo na vida de Davi que ele teve que se fingir de louco, temendo pela própria vida enquanto fugia de Saul. Esse foi o caminho que o homem, segundo o coração de Deus, encontrou para fugir do perigo. O incidente a que se refere o cabeçalho do Salmo está registrado em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10. A situação de Davi era realmente desesperadora. De outra forma, ele jamais escolheria se refugiar na região costeira dos filisteus, pedindo asilo para Aquis, rei de Gate. Afinal, aquela era a capital onde teria morado o principal guerreiro da nação, o mesmo que Davi, com apenas uma funda e uma pedra, havia derrotado em batalha, o gigante Golias. E para piorar, a última parada de Davi, antes de chegar a Gate, foi em Nob, na casa de Aimeleque. O sacerdote, sem ter outra arma para ceder a Davi, entregou-lhe a espada de Golias, a mesma usada por Davi para degolar o gigante. Tamanho era o desespero de Davi, pois é com essa espada na mão que ele se apresenta ao rei Aquis, pedindo-lhe socorro e abrigo. 1 Samuel 21, a partir do verso 10, diz assim: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E foi lá, escondido na caverna de Adulão, depois de se fingir de louco para se proteger, que Davi escreveu o salmo que nós temos para hoje. Davi ficou tão impressionado com a forma como Deus cuidou dele e o protegeu, que lá na caverna de Adulão, onde ele conviveu com cerca de 400 homens, diz o texto de Samuel, gente aflita, endividada e descontente. E ao invés de se lamentar ou de se desesperar, Davi acabou se tornando o líder daqueles homens. E foi nesse contexto que nasceram os Salmos 34 e 56. O Salmo 56 é a oração de Davi enquanto esteve preso em Gate. E o Salmo 34 é a canção de Davi lá na caverna de Adulão, enquanto ele refletia sobre o livramento do Senhor, em como o Senhor é bom. Tendo dito isto, eu quero destacar algumas verdades preciosas na exposição desse salmo. Primeiro, nos versos de 1 a 3, Davi assume o compromisso de bendizer ao Senhor, o Deus da aliança. Primeiro ele diz no verso 1, bendirei o Senhor. Perceba que o seu louvor é endereçado ao Senhor. Só o Deus autoexistente, só o Deus que entra em aliança com o seu povo é digno de receber louvor e adoração. Davi não louva a homens, Davi louva a Deus.
Davi não louva a si mesmo, mas o Deus da sua vida. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Não apenas nos dias ensolarados, dias de vitórias, mas também nas noites escuras das provas mais amargas da vida. É curioso perceber que este salmo não nasce do conforto do palácio, mas na pressão da caverna e da fuga. O louvor ao Senhor deve ser entoado na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na popularidade e na perseguição. E esse conceito fica ainda mais claro no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O teólogo puritano Matthew Henry, comentando esse salmo, ele disse: a verdadeira gratidão a Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração que aprendeu a reconhecer a providência divina, mesmo no meio do perigo. Charles Haddon Spurgeon disse que a nossa gratidão nunca deve ficar calada, ou seja, ela tem de ser uma das filhas da música. A nossa língua deve revelar a glória de Deus. Os bons pensamentos no quarto precisam se transformar em boas palavras no mundo. E o salmista então diz no verso 2, veja comigo: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. O Senhor é o destinatário do nosso louvor e a razão da nossa alegria. Nós nos deleitamos mais nele do que em suas dádivas, pois ele é melhor do que as suas bênçãos. No Salmo 63, Davi diz que a graça dele é melhor do que a vida. Nas palavras de Spurgeon, a sua pessoa, atributos, aliança, promessas, obras e mil outras coisas são incomparáveis, inigualáveis e singulares. Por isso o salmista conclama no verso 3, engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Alan Harmon diz que o louvor humano jamais poderá tornar Deus maior do que ele é. Mas o desejo de Davi é que o seu louvor atraia outros para que enalteçam o nome de Deus em público como reconhecimento do que ele tem feito. Vejam, Davi não se contenta em apenas louvar a Deus sozinho, mas ele conclama outros a se juntarem a ele nesse ato de adoração. O louvor precisa transbordar do individual para o coletivo, do pessoal para o comunitário. É o que nós fazemos também aqui hoje. Agora nos versos 4 a 7, Davi passa do louvor para a causa do louvor. E ele testemunha como Deus o livrou quando clamou por socorro. Veja comigo o verso 4. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Quais são os seus temores, filho? Do que você tem medo? Aqui aprendemos que a oração é o melhor antídoto contra o medo. Quando buscamos a Deus em oração, nós o encontramos. E quando o encontramos, os nossos temores são dissipados. Quando olhamos para os nossos problemas, eles se agigantam e ficamos tomados de medo. Quando olhamos para Deus, os nossos problemas se apequenam e ficamos livres do medo. No verso 5 ele diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar a Deus é buscar a sua face, é deleitar-se nele, é ficar extasiado diante da sua glória. Quando voltamos a nossa face para Deus,
o nosso rosto é iluminado e não enfrenta mais vexame. Verso 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O aflito clama, o Senhor ouve e o livra. E aqui Davi reconhece que o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade, que se acampa ao redor dos que o temem para livrá-los. Essa é a primeira vez que o termo anjo do Senhor aparece no livro dos Salmos. Derek Kidner diz que esse anjo é o príncipe do exército do Senhor, que cerca os filhos de Deus com as legiões angelicais sob o seu comando. Eles se acampam ao redor dos eleitos do Senhor para servir, para socorrer, para defender e para consolar. E agora nos versos 8 a 10, Davi faz uma transição do clamor para o testemunho. Ele diz no verso 8, veja comigo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O melhor testemunho que alguém pode dar acerca de Deus é este. Prove e veja. Muitos esperam ver para depois provar, mas Davi deixa claro que primeiro precisamos provar, para depois conseguir ver quão bom é o nosso Deus. Conta-se que Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele passou por momentos de depressão profunda e ansiedade. E em certa ocasião, refletindo sobre o verso 8 desse salmo, ele disse que a fé cristã não é apenas algo para ser discutido, mas algo para ser experimentado. Não basta ouvir que Deus é bom, é preciso provar essa bondade na própria vida. É exatamente isso que Davi faz nesse salmo. Ele não apenas fala sobre Deus, ele convida outros a experimentar o que ele mesmo experimentou. Ele diz, prove e veja. Quantas vezes eu fui perseguido e o Senhor esteve sempre comigo. Quantas vezes o inimigo me atacou e o Senhor me livrou. Quantas vezes você pensou que a sua vida acabou e o Senhor te restaurou. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Quando o homem reconhece que Deus é bom, então refugia-se nele. E nesse refúgio, ele encontra a verdadeira felicidade. Os versos 9 e 10 dizem assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é obedecer-lhe, é reconhecer quem Ele é. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Sendo assim, aqueles que temem a Deus não temem aos homens. Por essa razão, Purkser disse, o temor do Senhor destrói todos os medos e ansiedades. Os santos, aqueles que temem a Deus, eles não sentem falta de nada e nada lhes falta. Os leõezinhos, crias dos predadores mais temidos, eles passam fome. Mas os que buscam o Senhor, como ovelhas do bom pastor, podem dizer, nada me faltará. Alan Harmon diz que os que confiam no Senhor descobrirão que Ele cumpre a sua palavra, eles empenhada, e não terão falta de nenhuma das coisas que Ele prometeu em sua aliança. Mesmo um animal poderoso como o leão pode passar fome, mas aos filhos de Deus nada faltará. Nos versos 11 a 14,
Davi passa do convite à experiência para a instrução. Os teólogos dizem que o estilo agora se torna muito semelhante ao de sabedoria do livro de Provérbios. Se não, vejamos, verso 11, veja comigo. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi conhece que Deus, não apenas de ouvir falar, ele tem experiências com Deus e ele não quer reter isso apenas para si, ou seja, ele quer transmitir aos outros essas verdades. Aquele que é chamado por Deus para a salvação, é enviado por Ele para a instrução. Aqueles que conhecem a Deus precisam torná-lo conhecido. E ele diz no verso 12, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Amar a vida e desejar uma vida longeva é uma aspiração legítima. Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. E nesse sentido, a verdadeira felicidade está atrelada à santidade. Warren Wiersbe diz que amar a vida significa ansiar pela vida plena, pela vida em abundância que Cristo veio oferecer. Esse tipo de vida não tem a ver com bens, com posição social ou fama. Antes diz respeito ao caráter, à fé e a um desejo de honrar o Senhor. E assim, irmãos, a receita da felicidade tem 4 ingredientes. O primeiro, vigia a sua língua. O verso 13 diz assim, refreia a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. A língua é indomável, é fogo e veneno, é uma fera perigosa que se esconde atrás dos dentes, mas que pode arruinar uma carreira, uma reputação. Tiago diz que quem controla a língua controla todo o corpo. A felicidade não está em deixar a língua solta, mas em refreá-la. Segundo ingrediente, vigie os seus pés. O texto diz no verso 14, aparta-te do mal. A felicidade não está no território dos prazeres da carne, na cama do adultério, no enriquecimento ilícito, na violência contra o próximo. Na realidade, para o homem ser feliz, ele precisa apartar-se do mal. Ou seja, os seus pés precisam ser retirados desses caminhos escorregadios, tortuosos. Spurgeon disse, afasta-te para bem longe do mal. Não mores perto da casa da peste. Evita a toca do leão. Abandone o ninho da víbora. Coloca a distância entre ti e a tentação. Terceiro ingrediente. Vigia as suas mãos. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. A felicidade é alcançada por aquilo que evitamos e também por aquilo que fazemos. Ou seja, não basta apenas deixar de fazer o mal, é preciso também praticar o que é bom. Mas alguém poderia se perguntar, pastor, o que é bom? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É o que diz Miqueias 6:8. Quarto ingrediente, vigie o seu coração. O verso 14 ainda diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. A ordem é buscar a paz com Deus, com o seu coração e com o seu próximo. Pois ninguém é feliz rebelado contra Deus. Ninguém é feliz consigo mesmo vivendo em pecado. E ninguém é feliz criando contendas com o seu próximo. A desavença é promotora de grandes tristezas, irmãos. A Bíblia diz que devemos buscar a paz com todos os homens. Relacionamentos saudáveis e pacificados é uma fonte de felicidade. Por isso, o nosso coração ele não deve ser um laboratório de contendas, mas uma fonte de paz.
Agora nos versos 15 e 16, Davi se volta a dar instrução para o cuidado vigilante de Deus para com o seu povo. Verso 15, veja comigo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amados irmãos, que consolo é saber que, nas circunstâncias difíceis da vida, o guarda de Israel não dorme nem dormita. Em todo o tempo, os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Você pode clamar a Ele hoje. Verso 16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Um homem pode ter exércitos poderosos contra ele, mas se os olhos do Senhor repousam sobre ele e os ouvidos do Senhor estão abertos às suas orações, ele é vitorioso. Contudo, mesmo que um homem esteja guardado em fortalezas, protegido por exércitos, se o rosto do Senhor estiver contra ele, então não há esperança para a sua vida. Ainda que tenha alcançado a mais alta posição, a mais alta fama, Deus mesmo extirpará da terra a memória desse homem. Nos versos 17 ao 21, Davi faz um profundo contraste entre o justo e o ímpio. O justo tem as suas orações respondidas. Ele diz no verso 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O justo desfruta de comunhão com Deus. Verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Mesmo enfrentando adversidades, perseguição e sendo assolado por temores, Deus não rejeita aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Ao contrário, Deus está perto para salvá-los. O justo, embora enfrente muitas aflições, ele tem um livramento delas. O verso 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O justo não é poupado das aflições, mas arrancado do meio delas. Em outras palavras, Deus não nos livra das fornalhas, mas nas fornalhas. Ele não nos livra da cova dos leões, mas na cova dos leões, ali o Senhor estará conosco para nos livrar. Verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A experiência de Davi aponta para Cristo. É um texto messiânico. O apóstolo João usou para se referir a Cristo quando nenhum dos seus ossos foi quebrado. Meus irmãos, depois que as provações estiverem terminadas, nós seremos apresentados sem mancha ou ruga, ou coisa semelhante, sendo preservados em Cristo Jesus e guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vejam a condenação do ímpio, verso 21. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O ímpio pode prevalecer por um momento, mas a sua derrota é certa. Ele pode odiar e oprimir o justo por um instante, mas a sua condenação já está lavrada. O Salmo 1 diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, no verso 22, Davi conclui esse salmo, mostrando a salvação do justo. Veja comigo.
O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Está aqui em semente, irmãos, a gloriosa doutrina da perseverança dos santos. Mesmo que os servos de Deus sejam afligidos nessa terra, perseguidos, torturados e até mortos, o Senhor resgata a sua alma e nenhum deles será condenado. A salvação é dádiva de Deus e garantida por Ele, irmãos. Os perversos serão condenados, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diante desse salmo, é preciso se fazer uma pergunta. O que sustenta a fé de alguém quando a vida está fora de controle? Davi responde: a certeza de que Deus ouve, Deus livra, e que Ele permanece perto dos que o buscam. Ele permanece com você. A certeza de que o Senhor resgata a alma dos seus servos. A certeza de que, enfim, quando o grande dia chegar, Ele mesmo enxugará dos teus olhos toda lágrima, e nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Hoje é um convite para a sua vida, filha. Hoje é um convite para o seu coração. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feche os seus olhos.